Henrique Lederman. Eu estudei na Escola Paulista de Medicina, fiz residência na escola, fui me aperfeiçoar em radiologia no Canadá, na McGill University em Montreal, voltei para a escola. No meio do caminho, decidi fazer radiologia pediátrica. Fui um dos pioneiros no país a fazer radiologia pediátrica. Nesse intervalo, eu fui convidado, estava na escola, trabalhando na escola, dentro do departamento de radiologia, numa fase inicial como voluntário. Eu fui convidado a ir para a Universidade de Cincinnati, o Children's Hospital de Cincinnati, para fazer fellow de radiologia pediátrica, e aí eu ia e voltava. Então, eu ficava um ano fora, voltava, ficava 2 anos na escola, ia embora. Então, eu tinha um dos filhos nasceu em Montreal, 3 filhos. Um nasceu na Escola Paulista de Medicina, o mais velho, no Hospital São Paulo. O do meio nasceu no Hospital de Montreal, que eu estava trabalhando, no Montreal General Hospital, e o terceiro nasceu no Hospital do Matarazzo, onde eu tinha um grupo de radiologia. Então, todos são da linha acadêmica. Com o crescimento da carreira, fiz mestrado, doutorado, professor associado, fiz o concurso de livre docência, na época coordenado pelo professor Oswaldo Ramos. Depois concorri a professor titular, virei professor titular, tomei conta do departamento por vários anos, fui um dos mais jovens titulares de radiologia do país, e nesse crescimento me licenciei da escola, fui ser professor nos Estados Unidos, na Filadélfia, no Children's Hospital da Filadélfia, professor em Memphis, no Le Bonheur Children's Hospital, Universidade do Tennessee, no St. Jude Cancer Research Institute, que é o maior hospital de câncer infantil, onde fiquei por várias vezes, vários períodos, e tenho a felicidade de ter privilégios clínicos permanentes naquele hospital. Montei com os alunos da residência programa de ir e vir para os Estados Unidos. No meio do caminho, ficando mais velho, tive que me aposentar, e aí criamos na escola o professor sênior, junto com o diretor na época, o doutor Antônio Carlos Lopes. Eu fui o colega que criou a documentação para o professor sênior, e há uns 2, 3 anos, na gestão do professor Girão, que Deus o tenha, grande amigo, eu virei professor emérito. Aqui está o resumo da carreira. Fiz todos os passos. E como eu gosto e me dediquei à radiologia pediátrica, eu ajudei com o conhecimento, a amizade com as empresas e com o crescimento, a montar o serviço de imagem, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem do Instituto de Oncologia Pediátrica do GRAAC, que faz parte da escola, e o GRAAC nada mais é do que a disciplina de Oncologia Pediátrica do Departamento de Pediatria. E a gente montou aquele serviço onde eu continuo trabalhando como líder do serviço. Eu nasci no bairro de Pinheiros, em São Paulo, de uma família de imigrantes. Meu pai tinha uma loja, e eu estudei em escolas públicas, no Grupo Escolar Godofredo Furtado, na Rua João Moura. Naquela época, o trânsito era pequeno, a gente jogava bola na rua. Eu me lembro de jogar taco, que nem os americanos jogavam beisebol. A gente fazia a casinha e jogava taco no meio da rua, jogava a bola, pulava o muro do vizinho, ia comer e roubar jabuticaba da senhora que morava 2 casas do lado da minha casa. Depois eu fui fazer, na época, ginásio e colegial, hoje 6º, 7º, 8º, até o 12º, também numa escola pública, no Instituto de Educação Fernão Dias Pais, no bairro de Pinheiros. Na época, as escolas públicas eram as melhores de São Paulo. Existiam umas 6, 7 escolas públicas grandes, entre elas esse Instituto de Educação Fernão Dias Pais. Para entrar, que a gente chama na 5ª série, que é o começo do ginásio, tinha um vestibular. Você tinha que fazer prova
porque tinham, exemplo, 2 classes de 40 alunos, são 80, e concorrendo para essas vagas, umas 500 crianças. Então, a gente tinha até um cursinho pré-exame de 5ª série. Então, eu estudava no quarto grau do primário. Eu era muito moleque, tive que fazer o 5º. Na época, você não podia entrar no ginásio com uma idade menor, acho que de 11 anos, e tinha que ser no primeiro semestre. Eu sou do 2º semestre, então tive que fazer o 5º ano. E para ir para o cursinho, naquela época a cidade era sossegada, eu tomava um bonde com 10 para 11 anos de idade, descia a rua Teodoro Sampaio, ia lá para Pinheiros fazer o cursinho, e para poder fazer o vestibular da escola. Entrei, lógico, fiz o Fernão Dias, foi uma escola muito boa. Na Escola Paulista de Medicina, eu tenho e carreguei por toda a vida e carrego agora com alegria um apelido que eu ganhei aí no ginásio. Tinha um professor de português, que eu me lembro muito bem, chamado Nelo Lorenzon, e o professor Nelo escrevia na Folha de São Paulo charges. Na primeira página vinha uma charge assim, Zé Marmiteiro, alguma coisa assim. Na época, lançou-se o gibi do Bolinha e da Luluzinha. Eu não era gordinho, mas ele apelidou vários colegas de classe, eu recebi o apelido de Bolinha, e esse apelido me seguiu. Quando entrei na Escola Paulista de Medicina, a minha turma tinha 104 alunos, uma coisa assim, alguns colegas do Fernão Dias me conheciam e entraram junto comigo. Então, era muito mais fácil chamar um calouro novo pelo apelido do que pelo nome, Bolinha. E eu segui com esse apelido por toda a faculdade, como professor titular na congregação. Eu me lembro muito bem, uma vez, o professor Manuel Lopes dos Santos, já falecido, no meio de uma reunião da congregação, eu, professor titular, ele queria montar uma comissão, eu estava sentado lá no fundo, ele fez assim, apontou para mim e disse assim, Bolinha, você faz parte da comissão. Eu levantei e falei assim, aqui o senhor tem que me respeitar. É professor doutor Bolinha, não é só Bolinha, eu tenho o título. E aí, eu estava em dúvida se eu fazia medicina ou engenharia. No meio do caminho, eu resolvi fazer medicina, não por influência de ninguém, apesar de eu ter um irmão que fazia medicina. Mas eu fui pela vontade de... Eu fiquei numa dúvida na época do 3º colegial para fazer o cursinho, e na época eu consegui ganhar uma bolsa de estudos no cursinho, que era caríssimo na época, e eu ganhei a bolsa de estudo no cursinho de Túlio, que na época era forte em engenharia e mais ou menos em medicina. Mas a bolsa de graça, eu fiz uma base boa e aí eu resolvi entrar na medicina e, sem ter economia da família, a gente teve que discutir escolas gratuitas. Então, eu entrei na Santa Casa, entrei em Campinas, fiquei o 4º ou 5º excedente na USP e entrei na escola. E daí eu fiz a Escola Paulista de Medicina, no sentido de ser uma boa faculdade, ser gratuita, longe da minha casa, que de Pinheiros para Vila Clementino, você não imagina, Solange, quase 1 hora de ônibus. Tinha que tomar o ônibus em Pinheiros, na Teodoro Sampaio, e ir até o Largo da Batata, que é famoso. Do Largo da Batata tomava um outro ônibus que vinha para Vila Clementino, que subia a Pedro de Toledo, que no ano de 1964, quando eu entrei na faculdade, tinha poucos prédios, bastante terreno baldio. Bastante terreno baldio. A gente lembra muito que, em frente ao pronto-socorro hoje, era só terrenos baldios. Veja, a chegada na faculdade foi muito alegre, né? Cortar o cabelo, eu tinha cabelo, tinha topete, usava boina, a alegria de ter entrado na faculdade,
a alegria no bairro, jornaleiro, padeiro, todo mundo, o doutor, já no primeiro ano da escola, eu já era chamado de doutor pelo pessoal que morava ao redor, pelo fato de ter galgado uma posição bacana. Fiz logo vários amigos nos primeiros dias na escola, e eu estava conversando com um deles ontem, por outro motivo, e a gente se lembrou, na época onde hoje é a diretoria e tem o Leitão da Cunha, atrás existiam muitos armários dos alunos, tudo cheio de armário. E na época não tinha armário suficiente para todos os alunos. E, ao mesmo tempo, eu, pequeno, e o outro colega, grandão, quase 1,90 m, fortão, chegamos juntos para um armário. É meu, é meu, é meu. Eu olhei para ele e falei assim, primeiro dia de escola, você vai querer brigar comigo? Ele olhou de cima para baixo e falou assim, você deve ter muita personalidade. Eu falei, é melhor a gente ser amigo durante 6 anos. E aí nós rachamos o armário. Ele era grande, ele ficou com a parte de cima, eu fiquei com a parte de baixo durante 6 anos. E aí começou a amizade no primeiro dia com colegas. Muita alegria. A gente participava das farras, tomávamos banho como calouro dos outros colegas, e depois, no segundo ano, nós dávamos banho em todo mundo, a turma foi farrista, eu fiz muita farra. Me lembro muito bem de um dia que nós estávamos dando banho no pátio, em frente ao Leitão da Cunha, onde tem a porta da saída da anatomia. Eu estava com um balde, um monte de calouros na minha frente. Na hora que eu jogo o balde de água, quem abre a porta é o professor Prates. Um banho no professor Prates. Ele vira e diz assim, Henrique Lederman, não me esqueço de você. Ficamos muito amigos, almoçamos muitas vezes juntos agora nos últimos anos, quando ele frequentava a escola. Então, alegria. A minha turma tinha um grupo que jogava pôquer, e isso não pode ser contado em público, mas eles jogavam pôquer no necrotério embaixo, porque era proibido jogar. De vez em quando eu ia assistir, eu nunca joguei. Participei na vida acadêmica do centro acadêmico, ajudei a montar, na época, a farmácia dos alunos. Os alunos tinham uma farmácia com amostra grátis, e a gente acabou usando uma sala cedida no prédio dos anfiteatros, no prédio lá no fundo, atrás da Bireme, no andar da parasitologia. O professor nos cedeu uma sala, os marceneiros da escola construíram as prateleiras, a gente tinha uma farmácia gigantesca para os alunos e funcionários. Eu tomei conta dessa farmácia segundo, terceiro, quarto e quinto ano. No sexto ano, no internato, passei para um outro, e depois de alguns anos descobri que a farmácia deixou de existir. Eu não sei se ainda hoje existe ou não. A gente recebia amostra grátis de todos os professores, todos os representantes davam amostra grátis, e eu tinha conversado, na época, com a maioria dos professores, eles me conheciam não como aluno, mas como o cara que toma conta da farmácia. E a gente recolhia todo dia amostras, e os alunos, com as receitas, recebiam os remédios. E essa foi uma das boas aventuras na escola. Participei na atlética como membro de time, mas não muito bom, muitas vezes na reserva. Mas eu fornecia remédios quando os caras se machucavam. Fiz o internato na escola. Na época acadêmica, a gente podia fazer obstetrícia em outros hospitais. Eu fui fazer obstetrícia. E, como todo bom aluno, quando você faltava, um outro colega assinava para você. Eu não sei se vocês fazem isso hoje em dia, a gente sempre fez. Então, o nome do aluno, a minha turma era muito, muito unida, então, ninguém tinha assinatura complexa. Eu escrevia Henrique, qualquer um podia fazer igual na lista de presença. Eu fiz o internato. Na época, a residência, eu fui para a residência de clínica médica, no tamanho do Hospital São Paulo, que é hoje, tá? A mesma estrutura física, existiam 7 residentes de clínica médica, só 7.
E a disputa era muito grande. Nós éramos 100 alunos, alguns iam para pediatria, outros para obstetrícia, alguns para cirurgia e para clínica médica, 7 vagas. Também com exame difícil, praticamente não entrava ninguém de fora da escola. Eu tive a felicidade de ser um dos 7 residentes de clínica médica. E aí que eu me apaixonei pela radiologia, que eu já fazia um pouco antes intervenção com os colegas. Então, no 4º, 5º ano da escola, eu ajudava a intervenção. O ambiente hospitalar era muito gostoso. A amizade com os colegas mais velhos era muito boa. Eles ensinavam a gente. E não existia o que nós temos hoje, tanta regra. Não, você é um aluno, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não pode entrar no centro cirúrgico. Então, um grupo da gastroclínica, que a gente acabou ficando amigo, faziam biópsias hepáticas, fazia exames de agulha, tipo esplenoportografia, que já não tem mais, colangiografia. Eu passei a ajudá-los no 4º ano, tinha uma boa habilidade cirúrgica. Aí eu vou lembrar uma história do 2º ano da escola. Aula de farmacologia, professor Ricardo Vagnotti, um bom cirurgião. Na época, por exemplo, professor Prates, um grande cirurgião, operava no Santa Rita. Professor Vagnotti operava no Santa Rita. Professor Rubino operava no Santa Rita. Professor Pedro de Faria operava no Santa Rita. Maurício Chapeiro. Então, um grande grupo de professores da escola, eles usavam o Hospital Santa Rita como referência para a clínica privada deles. E aí, no 2º ano da escola, como bom aluno, você quer fazer tudo, né? Eu fui trabalhar no banco de sangue, fiz a farmácia, fui representante de laboratório, trabalhei no laboratório, fiz exames. Aí, no meio de uma aula de farmacologia, o professor diz assim: eu estou precisando de um aluno para me ajudar a instrumentar a cirurgia de manhã. Os 40 da turma levantaram a mão. E aí eu comecei a conversar com um colega do lado, bem vagabundo, batendo papo e tal, e eu fiquei com a mão assim. De repente, eu olho, eu sou o único com a mão levantada. E eu não percebi, e o professor falou: que bom, pelo menos eu tenho um voluntário. Eu não percebi que ele disse: as cirurgias são às 6 horas da manhã. E eu fiquei assim, né? Aí eu, às 6 horas da manhã, constantemente, por 3 para 4 anos, eu fui no Santa Rita. Aprendi cirurgia, aprendi todo tipo de cirurgia que você possa imaginar. Então, comecei a instrumentando, depois virei primeiro auxiliar. Muitas vezes ele trocava de lugar comigo e falava: vamos operar aí, você opera. Então, escondido atrás da máscara, a gente podia fazer um monte de coisas nessa época. Da residência, clínica médica na escola, pronto-socorro, todo aluno tinha um ambulatório próprio, que é uma coisa que hoje vocês deveriam exigir dentro da graduação para o futuro, que se chama atendimento horizontalizado do paciente, que acabou. Então, veja, Solange, o dia que você estiver fazendo um pronto-socorro ou uma enfermaria, que você atendeu o doente, ele foi embora para casa, ele não volta mais para você, você não sabe o que aconteceu, você não ganha experiência. Então, a gente tinha o ambulatório horizontal do residente. Você atendeu o doente, marcava na sua agenda, falava: o senhor volta aqui tal dia. Olha, mas daqui a 2 dias eu estou de plantão no pronto-socorro, o senhor chega às 9 horas da noite, porque das 7 às 8h30 tem passagem de plantão, às 9 eu lhe atendo. Então, a gente fazia a nossa clínica particular com os pacientes que a gente atendia. Muito bacana. E todos agradeciam a gente. Chegava épocas que o paciente chegava às 9 horas da noite: doutor, trouxe um bolo de presente para o senhor. Eu cheguei a ganhar na escola, na época da residência, um peru vivo, um cabrito congelado. À época era muito comum aquele doce que a gente chamava machadinha, que é como se fosse um doce duro que gruda, que tira as obturações. Então, os caras traziam aquilo, a gente distribuía a machadinha para todo mundo. Bolo,
Uma certa época, quando começou depois a aparecer sanduíche de metro, a gente ganhava sanduíche de metro no plantão. Então, vivências boas da escola, amizade com os professores, muito grande. Na época da residência, os professores da escola tinham um horário, assim, um vínculo regional, um vínculo em que eles podiam atender dentro do hospital, na ala nobre que tinha nos andares, a ala nobre, no 6º, 7º, 8º e 9º andar, uma porção do hospital era a ala para atender pacientes particulares. Então, todos os professores tinham seu consultório e internavam na própria escola. Aí eles ligavam, tipo 6 horas da tarde, 7, quem está de plantão? Henrique, é você? Ótimo. Então eu vou mandar um paciente assim, 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 ele vai chegar daqui a pouco, você vai interná-lo no 861, essa é a prescrição dele, esse é o diagnóstico dele, amanhã cedo você passa a visita, e lá pelas 11 horas eu quero que você esteja no quarto, que eu vou passar a visita e você vai ser o meu assistente o tempo todo. Então, e a gente atendia os pacientes particulares. Tinha o professor da hematologia, professor da gastro, professor da nefrologia, professor da pneumo, todos os grandes líderes, todos os professores, não vou citar nome, mas todos os professores tinham a sua clínica. E, de acordo com o seu dia de plantão, você ganhava o paciente. Atendia o doente, tinha que passar visita todo dia. Os pacientes sabiam que a gente era residente, mas que era assistente do professor. E eles achavam a gente o dia inteiro, mandavam procurar, a gente subia, tinha um modo de contatar. E a grande beleza é que a gente recebia remuneração. Muitas vezes eu fechava o mês com o dobro ou o triplo do dinheiro da residência, atendendo a clínica privada dos professores. Então, eu tive particular amizade na época da residência, já na época de aluno, professor Manuel Lopes dos Santos, professor Otávio Rato, professor Oswaldo Ramos, Moacir de Pádua Vilela, Marcelo, fugiu o nome da hematologia, esses marcaram muito a gente. Da cirurgia, professor Pedro de Faria, o professor Prates, e grande amizade com todos eles, e um dos que muito ajudou a gente no crescimento, Maurício Shapiro. Então, esses são os professores da época de residência da gente que marcaram muito. Na obstetrícia, professor Domingos Delácio, professor maravilhoso, alegre, inteligentíssimo, estudioso, levava os alunos para casa, fazia reunião na casa dele, na Rua Honduras, para estudar com os alunos. Então, ele disse, você, se a turminha vem na minha casa hoje à noite para estudar. Depois, na área da radiologia, quem me marcou foi a carreira que eu fiz, professor Félix Secaf e professor Antônio dos Santos Clemente Filho. Lembrando um colega da radiologia, que foi um mentor meu, professor Samuel Reipscheid, faleceu há alguns anos, grande amigo, me orientou bastante, foi aonde eu iniciei, lá pelo 4º, 5º ano, a prática de intervenção na radiologia. Quando eu resolvi fazer na clínica médica ir para a radiologia, aí a gente teve estímulos de outros professores que marcaram muito. Na pediatria, o professor Jamal Eba, que ainda é amigo vivo trabalhando, o professor Charles Naspitz. Na patologia, o Pupo e o Furlaneto. Furlaneto maravilhoso. A gente sentava junto, batia papo, ensinava bacana, porque eu fiz uma residência, também era mais flexível. Eu fiz clínica médica, patologia, autópsias e radiologia. Tudo isso entre R1, R2 e R3. E a minha turma de R3 tinha direito a optativos. Alguns colegas foram fazer optativo de laboratório no Hospital das Clínicas, outro foi fazer gastro em outro lugar, e eu, na ocasião, estimulado pelo professor Charles Naspers, fui fazer o optativo em Montreal, na McGill University.
Tá? Então, quando eu fui para a McGill University, a história com o professor Charles foi muito bacana. Eu estava sentado no laboratório de patologia, professor Fuad, isso, sentado lá, olhando lâminas, vendo macroscopia, e aí entrou o professor Charles, eu comecei a conversar com ele aonde eu poderia crescer na radiologia. Falou, vai para Montreal, eu conheço o cara desse livro, que era, na época, Fraser e Parré. Ele falou, conheço o Fraser. Ótimo. Então, eu resolvi escrever uma carta para pedir uma residência no Canadá e pedir para o professor Charles Naspers endossar uma referência. Ele falou, sim, eu conheço o Fraser assim, nice to meet you. Foi a única vez que ele falou com ele. Mas, no final, eu fui fazer residência no Canadá e quem me ajudou muito aí foi o professor Oswaldo Ramos. Tá? Então, essas são as lembranças da época. Então, veja bem, tem inúmeras histórias para contar, mas eu acho mais importante assim, para o cara jovem, para vocês. Como aluno, façam de tudo, porque vocês ainda não sabem o que vão fazer. Então, você vai rodar na obstetrícia, corpo e alma como se fosse obstetra. Vai na pediatria, corpo e alma. Não entra logo no primeiro ano da escola e diz assim, vou ser neurocirurgião e não estudo nada. Não vale a pena. Eu costumo dizer que o bom aluno precisa de 2 livros importantes. Um livro de clínica, vamos aumentar o livro. Um livro bom de clínica médica, um livro bom de cirurgia, um livro bom de pediatria e, o melhor de tudo, aquele livro importante de patologia, anatomia patológica. Esse aluno tem que aprender a estudar. Como é que ele deve estudar? Viu alguma coisa, vai e estuda aquilo que viu, anota e guarda. Antigamente a gente fazia papel, fazia cartãozinho. Hoje você guarda no seu celular notes. Vai lá. Você está no 3º ano, vai passar por acaso no pronto-socorro em algum lugar e ver alguém com bronquiolite. Opa, você viu, chega em casa, estuda bronquiolite. O que você vai estudar? Clínica, fisiopatologia, patologia, anatomia patológica e tratamento. Você fechou bronquiolite. A próxima vez que você for ver um bronquiolite, você volta nas suas anotações, está lá resumido e você vai sabendo tudo. Então, estude em cada lugar como fosse a sua especialidade. Na aula, tem professor que dá aula que não serve para mais nada, mas tem professor que dá aula com raciocínio, com lógica. Aproveite esse professor. Aquele que chega na aula e diz assim, vou mostrar para vocês aquilo que eu fiz na minha tese. Não tem nada que ver. Esqueça esse professor. Esqueça. Tá? Preste atenção na aula, na coisa boa. Quando não tiver boa, faça farra. Não tem problema nenhum. É importante fazer isso aqui. Então, veja, aprenda as coisas boas, estude sempre aquilo que você viu. Não adianta abrir o livro e ficar lendo página 1, página 2, página 3, que não chega nem a entrar na cabeça. Tá? Então, essa é a recomendação, assim que você deve estudar. Viu alguma coisa? Abra 2, 3 livros do mesmo assunto. A clínica, a patologia, a cirurgia, o que aconteceu e pronto. Assista muita reunião que tem bate-boca. Reunião de bate-boca você aprende. Aulinha não serve para mais nada. Eu, por exemplo, fui um dos, vamos dizer assim, que desenhou a reunião de raciocínio e lógica para o aluno do internato. Isso foi tão bacana para os alunos que o meu envolvimento com o aluno do 5º e do 6º ano era 1 hora por semana na reunião de lógica. Fui homenageado 3, 4 anos seguidos e virei patrono dos alunos. Olha, um patrono de uma turma. Por quê? Porque a gente estava ensinando eles a pensarem. É o que a gente faz hoje nessa reunião de quarta-feira, às 17 horas, que está junto com a clínica médica. O grande incentivador para a gente continuar foi o professor Girão. Ele ia assumir para 2022 uma reunião como diretor clínico, com reunião para os alunos, independente das disciplinas.
um programa do diretor para os alunos, que é para os alunos aprenderem a pensar, a discutir custo de exame, por que não pedir exame errado. Vocês têm que aprender tudo isso e vocês têm que ter os seus modelos de professores que usam e têm amizade com vocês. Eu estava fazendo um programa de computação com o pessoal do DIS. Infelizmente, os 2 pós-graduandos estavam com a gente por problemas, foram embora e eu parei. Eu ia fazer um programa de computação para o aluno fazer prova, mas não em forma de teste, em forma de raciocínio e lógica. Tudo bem? Por exemplo, na época de chefe do departamento, eu tive a honra, o prazer e o desprazer de deixar 5 alunos de segunda época. Nunca ninguém tinha deixado. Eles não vinham na aula, não faziam nada, aí a gente viu 5 alunos. Chamei os alunos para uma reunião. Imagina, aluno do 4º ano conversando com o chefão. Olha, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês estudem, façam cola, tá? Por exemplo, infecção urinária. Estuda infecção urinária e a importância da radiologia na infecção urinária. Pneumonia. A pneumonia é importante, misturando tudo. E eu falei para eles, olha, eu não quero copy-paste de computador, eu quero escrito à mão. Folha de papel ao máximo. O velho quer o cara escrito à mão. Então, eu dei 20 pontos para os alunos, eles estudaram, cada um fez o ponto, papel ao máximo, e eu disse para eles, vocês podem fazer um cartãozinho com os resumos para a prova. Tudo bem? Na hora da... Resumo, não era para decorar. Na hora da prova, eram 5 alunos, 20 pontos. Eu dei 4 pontos para cada aluno. Então, um aluno falou assim, fala o número, ele falou 10, ó, você ganhou 10, 11, 12, 13, rodou, ninguém tinha ponto igual. Ficaram todos na mesma sala, tiramos todas as folhas de papel ao máximo, cada um ficou com seus 4 cartõezinhos, fizeram provas maravilhosas. Tudo bem? Sabe o que aconteceu com um dos alunos, que era péssimo, briguento? Ele virou o melhor interno, tirou o 1º lugar na residência, me convidou para a formatura, me convidou para a cerimônia de residência, porque ele disse assim, aquele momento de ensino, de mandar eles estudarem, fazer isso, e não obrigar ele a decorar, ele ter o raciocínio, mudou a carreira dele. Olha que bacana na carreira da gente. Então, veja, tem que entender a doença, tem que saber por quê, tem que pensar. Nada de decoreba, nada de A, B, C, D e E. Qual é o papel de uma faculdade e de uma carreira? São 2 coisas diferentes. A faculdade vai lhe formar. Você vai fazer inúmeros amigos e você vai se encontrar com algum deles de vez em quando em festas da turma. Alguns vão ser parceiros de trabalho, alguns vão estar próximos, como na minha turma um grupo se juntou, montou algo lá em Santo Amaro, eles foram colegas e trabalharam juntos, sócios por vários e vários anos. Época acadêmica, época de residência. Quem continua na escola como eu fiz, assistente, adjunto, professor, a escola passa a ter uma importância na sua vida. E você tem que sempre dividir a profissão e a vida pessoal e social. Então, no dia a dia, a profissão, ela é sua profissão, você trabalha 8, 9, 10 horas na profissão. E a Escola Paulista foi e é a profissão. Então, gosto de medicina, a medicina é maravilhoso, continuo aprendendo com os residentes, com os alunos. Antigamente eu estudava muito, hoje eu estudo por tabela. Eu mando você estudar e você me conta o que você estudou e eu aprendo com você. Tá? Então é assim que eu tenho feito, continuo trabalhando como professor sênior, como professor emérito, vivendo ainda a Escola Paulista de Medicina. Sou um dos poucos colegas, tem mais 1 ou 2 da minha turma que continuam na escola. Eu continuo no GRAAC, onde eu faço atividade todo dia, passo visita, era pessoal hoje remota no pronto-socorro de pediatria com os alunos, passo visita em reuniões de pediatria, várias, agora com a chegada da
internet e aumentou os programas, a gente faz inúmeras reuniões científicas. Então, a medicina é a paixão, é a vida. Aqui, a família é a paixão, a vida, os netos e tudo. Tá? Para você saber, há mais ou menos, vou chutar uns 10, 12 anos, nós fomos um dos primeiros a fazer teleensino da Vila Clementino para o Hospital Vila Maria, da nossa reunião de ensino para os alunos. A Vila Maria não tinha um bom sistema de internet, eles usavam aquela de radiofrequência que a gente chama de micro-ondas, então nossa reunião era do meio-dia e pouco a 1 e pouco. Eu tive que fazer um acordo com o administrativo do Vila Maria para todo mundo sair almoçar, desligar os computadores para a gente poder transmitir a nossa reunião do LAT, que é o Laboratório de Medicina na esquina, para a Vila Maria, para os alunos poderem ver. Já fazíamos o teleensino lá atrás. Hoje é feijão com arroz para todo mundo.